Gênesis capítulo 45. Nós estamos pregando uma série a respeito da vida de José e aprendendo com aquilo que Deus fez através da vida dele. Nós estamos lendo agora, vamos ler o texto de Gênesis capítulo 45, e eu quero ler a partir do versículo 1 até o verso 7, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7, bem forte. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Vamos ler o verso 8 também, ouvindo a sua voz, por gentileza. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa e como governador em toda a terra do Egito. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos conduza no entendimento e que esse entendimento se torne atitude na nossa vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto da palavra, ele traz para nós uma reflexão fortíssima sobre qual o propósito maior da vida de uma pessoa, e por que não dizer, das nossas vidas. Ele traz uma reflexão sobre aquilo que nós vamos levar na nossa vida como relevante, como aquilo que vai ecoar através de nós. E nesse texto, nós encontramos José proferindo sobre sua história de vida, mas que ele conseguia ver na sua história de vida a mão de Deus conduzindo todas as coisas, até mesmo as situações, as circunstâncias complicadas de observar, que os fatos que foram ali registrados, que a Escritura registra, quando seus irmãos tinham inveja, zombavam dele, tinham ele por uma pessoa absolutamente alguém indigesto para eles. E isso era para ser o contrário, porque José era correto em seu caminho, ele sabia que devia ao seu pai o respeito e a obediência, e que nada de errado poderia levar em segredo. E o texto da palavra diz que eles não gostavam dele pela conduta, em resumo, que ele tinha. José, em determinado momento de sua caminhada, ele conta aos seus irmãos, e também na presença do seu pai, que teve ele 2 sonhos, e que neste sonho, em outras palavras,
eles se prostrariam diante dele. O próprio Jacó proferiu: nos prostraremos todos nós, eu, sua mãe e seus irmãos perante ti? E o texto diz que ele carregava isso em silêncio em seu coração, em outras palavras. E o texto segue que José trazia as más notícias de seus irmãos, em especial os filhos de Bila, que ele andava com eles. Em outro momento, quando ele vai encontrar com todos os seus irmãos veem ele de longe e planejam matá-lo. O pegam, jogam em uma cisterna seca, que não tinha água, negociam o que fazer, se o matariam ou o venderiam, e de fato o venderam. Ele é vendido como escravo e ele vai parar no Egito. No Egito, ele se torna escravo, é comprado por Potifar, passa um período na casa de Potifar, se dá muito bem, Deus abençoa e ele se torna o governador da casa de Potifar, o mordomo principal da casa dele. Mas ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar de tentar violá-la. Ele é preso, passa um período preso, esquecido na cadeia de Faraó, e lá na cadeia ele é exaltado como governador do Egito. O Senhor dá a 2 homens um sonho, o padeiro Mó e o copeiro Mó. Ele interpreta os sonhos de ambos. O copeiro seria restaurado à presença de Faraó. O padeiro seria enforcado 3 dias após aquela revelação. E de fato foi assim que aconteceu. Quando José interpreta o sonho do copeiro Mó, ele diz: daqui a 3 dias, Faraó restaurará você na sua função. E ele diz: lembra-te de mim quando você estiver perante Faraó, pois eu fui roubado da minha família, da minha cidade de origem, da minha família, das terras que habitavam nas terras de Canaã, em outras palavras. E ele então, ele fala assim com aquele homem porque ele estava na cadeia de Faraó. A cadeia de Faraó não era uma cadeia simples, comum, era a cadeia onde ficavam os presos ordenados para ficarem presos, especificamente Faraó. Então, somente Faraó poderia ordenar a sua saída. E ele foi para lá porque Potifar cuidava da guarda real, trabalhava diretamente com Faraó. Quando ele almeja a saída pelo dono, o homem que tinha a total autoridade sobre aquela cadeia. O texto diz que acontece tudo conforme José proferiu, por revelação da parte do Senhor. Porém, o copeiro Mó se esquece de José. O texto dá a entender que se passaram 2 anos, pelo menos, e então Faraó tem um sonho, ele não entende o que o sonho significa, e ele então é lembrado pelo copeiro Mó, que lembrou do homem que interpretou o sonho dele na prisão. O Faraó manda chamar este homem, esse homem é José, e então ele dá a interpretação do sonho. E ele revela: virão 7 anos de fartura, 7 anos de fome em seguida. Prepara, pois, Faraó, um administrador que levante administradores sobre toda a terra do Egito, e junte ele mantimento para enfrentar os 7 anos de fome que virão após os 7 anos de fartura. Então, Faraó profere a palavra: como posso eu deixar de escolher um homem que tem o espírito dos deuses? E então,
Faraó constitui José governador sobre todo o Egito. O texto diz que tudo estava sob domínio de José. Somente Faraó no trono teria mais autoridade do que José. Então, José se casa com uma mulher escolhida por Faraó, tem 2 filhos. O primeiro filho ele chama de Manassés, e ele declara que esse primeiro filho, a declaração, a tradução do termo, é relacionada ao esquecimento da dor que ele passou. Mediante aquela alegria do nascimento do seu primeiro filho, seu primogênito, ele declara: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E ele estava declarando isso, falando do período que esteve na casa de Potifar e na cadeia do Faraó, na prisão de Faraó. E Deus me fez esquecer de toda a minha família. E ele estava falando isso, citando a respeito de seus irmãos. Ele proferira uma palavra declarando da seguinte forma: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. É o versículo 51 do capítulo 41. Ou seja, toda a dor do que eu passei por ter sido vendido por meus irmãos, tudo isso passou. Mas quando seus irmãos aparecem, José tem o impacto de uma reação aonde ele acusa os irmãos. A Bíblia diz que ele acusa os irmãos de serem espias. Capítulo 42, a partir do versículo 1. Eu não vou ler, eu quero só narrar, a história é bem longa. Ele acusa os irmãos, manda prendê-los por 3 dias, conforme está escrito aí no capítulo 42, versículo 17. No verso 18, ele declara que ele serve a Deus, e ele solta os irmãos, mas mantém Simeão preso diante dele. O texto diz que ele então ordena que eles retornem, mas eles tinham que trazer o irmão mais novo de volta. Ele queria ver o irmão mais novo que eles disseram que tinha. O irmão mais novo, Benjamim, era o irmão de José. E então eles voltam para a sua localidade, mas Jacó não permite que eles saiam. Meu irmão, eu aconselho você a ler o capítulo todo. Você vai perceber que eles demoraram um tempo, pelo menos dá a entender, pelo menos 1 ano que eles ficaram ali, ou pelo menos no mínimo 6 meses eles devem ter ficado em sua casa, a casa de seu pai, pois o texto diz que eles retornam quando o mantimento acaba. E eles recebem a orientação de Jacó para voltar a comprar mantimento. Simeão ficou preso no Egito. E eles retornam, convencem a Jacó a permitir levar o irmão mais novo. O texto é interessantíssimo porque Jacó diz a eles: eu já perdi um filho e agora vocês querem que eu perca mais um. Se isso me acontecer, eu serei levado à cova, os meus cabelos brancos serei levado à cova com tristeza. Em outras palavras, versículo 37 e 38 do capítulo 42. Meus irmãos, ele chega a falar sobre Rúben que ficou preso e agora mais um filho vai com eles, que no caso Benjamim. Quando você começa a ler o capítulo 42, você vai encontrar José recebendo seus irmãos a segunda vez. Só que agora ele pega a taça de prata, a taça principal que ele utilizava, que somente ele utilizava desta taça. E ele manda colocar no saco de mantimento do mais novo, Benjamim.
Ele ordena ao homem de confiança, ao comandante dele, que vá até eles, os alcance na estrada, na viagem. E ele então assim o faz. E ele vai até lá e encontra a taça no saco de mantimento de Benjamim. Fora o próprio José que ordenou colocar aquela taça ali. E não só ela, mas também todo o dinheiro que eles haviam pago pelo mantimento. Isso acontece, na verdade, pela segunda vez, a parte do dinheiro. E quando ele faz isso, ele faz sob a seguinte ótica: aquele que tiver de posse da taça, da minha taça de prata, esse se tornará escravo no Egito. E então a taça é encontrada na bagagem de Benjamim, capítulo 44, você deve estar acompanhando. Capítulo 44, o versículo 12. Versículo 12. O despenseiro buscou, e começando pelo maior, e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça na bagagem de Benjamim. E então ele declara: esse o qual foi achado se tornará escravo no Egito. E aí nessa hora, meus irmãos, os irmãos de José rasgam as suas vestes. E Rúben, aliás, o texto vai dizer que eles agora rasgam as suas vestes e Judá toma a liderança diante de José. E ele diz: olha, todos nós então retornaremos contigo. E ele fala diante de José e pede pela vida de seu irmão e diz que todos eles agora se tornariam escravos juntamente com Benjamim. Mas ele vai explicar que se eles chegarem novamente, José insiste: somente esse jovem ficará como escravo, vocês podem voltar para suas casas. Então é nessa hora que ele toma a palavra e ele explica sobre a condição de seu pai. O nosso pai muito se entristeceu pelo filho que perdera, e agora, mas este ficará ausente de nosso pai. Nosso pai não resistirá esta perda, ele morrerá. E é nesta hora que nós começamos a ler o texto, capítulo 45, meus irmãos. Nós começamos a ler aí, quando o texto diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou. Veja bem, então José, não conseguindo se conter, a tradução da NAA, diante de todos. Como assim não conseguindo se conter? José não conseguia permanecer vendo a postura de seus irmãos sem a emoção bater em seu coração. Muito obrigado pela água. Ele não conseguia se conter, então ele se revela. Surgem algumas perguntas. A primeira delas é por que José fez tudo isso. Na quarta-feira, eu levantei aqui que há aqui um fato importante a ser listado. José estava provando seus irmãos. No primeiro contato, nós entendemos um José que está enfurecido, impactado pela presença de seus irmãos. Mas logo na segunda viagem, nós percebemos um José que está agora provando seus irmãos. E no assunto que ele trata, ele está promovendo a possibilidade de perder mais um irmão, e ele prova os seus irmãos para ver o que há no coração. E o que ele vê? Ele vê que os irmãos estão com a conduta diferente. Eles estão como tendo aprendido com a primeira situação. Vamos relembrar aqui. A primeira situação, eles não se importaram de manter uma mentira durante pelo menos 13 anos com
Qual era a mentira? Nosso irmão foi morto por um animal. Jacó entrou em estado de depressão, irmão. Só não existia essa fala, né? Mas a conduta é de depressivo. Ele ficou de luto para sempre. 13 anos, pelo menos, de luto. Nós fizemos o cálculo aqui quarta-feira. Dá pelo menos 13 anos. E os irmãos de José conviviam com isso e não se importavam. Não se importavam. Então agora, José dá a entender que eles ficarão sem um irmão agora de novo. Qual é esse irmão? Benjamim. Eles não voltaram para casa sem o irmão. Eles proferiram: não vamos voltar, seremos todos escravos. Ele diz: não, vocês estão liberados, só ele ficará como escravo. Mas eles declaram: se nós voltarmos, nosso pai morrerá. Ele não aguentará mais um filho perdido. Veja que a conduta é diferente. Na quarta-feira, nós perguntamos aqui aos que estavam, e eu quero perguntar a você agora. Você aprendeu com seus erros no decorrer da sua caminhada? Os erros que você cometeu na sua juventude, você cometeria de novo? Qual a sua visão sobre sua conduta no passado? Quais dores você já causou a seus pais? Quais dores você já causou a seus irmãos? José, irmãos, tinha o poder na mão. Eu até falei aqui, né? Digo, irmãos, quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou? Você já passou por aquela situação de contemplar o mal, de contemplar alguém em pleno andamento da destruição, e você passou pela sua mente: ah, se eu fosse Deus. Quem aqui já passou por isso? Só eu, é? Só eu, irmãos? Rapaz, admita aí, gente, eu admiti aqui. Você passou pela sua mente assim: ah, se eu fosse Deus, eu resolvia esse negócio, né? O que você quer dizer? Se você tivesse o poder na mão, claro, com todo o respeito, normalmente quem pensou isso em seguida pediu misericórdia, porque você estava admitindo que você não está muito diferente daquela pessoa, porque se Deus não fez, Deus sabe o que está fazendo. Não é essa ótica que eu quero aqui que os irmãos tenham. Ah, pastor, Deus não fez, mas eu faria. Não, aí você está discordando de Deus. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você comentar que, eu até vou repetir as palavras, eu disse assim: graças a Deus eu não sou Deus, porque senão eu já tinha, né? Graças a Deus. Que bom que eu não sou Deus. Eu acho que assim fica melhor o entendimento. A frase que eu disse sozinho foi: que bom que eu não sou Deus. Ou seja, se eu tivesse o poder na mão, eu ia ter feito isso e aquilo outro. Normalmente, quando se diz isso, a gente pede misericórdia no final. Pois é, meus irmãos, José tinha o poder na mão aqui. E ele provou os irmãos dele para ver o que é que tinha no coração deles. Vocês são aqueles que vendem o irmão? Vocês são aquele que planeja matar o próprio irmão? Vocês continuam daquele jeito ou vocês aprenderam com os erros de vocês? E José vê eles falando, pelo menos 2 momentos: o sangue do nosso irmão está sendo cobrado. No primeiro encontro, no segundo encontro, há uma fala bem rápida, mas há. Como está o seu coração, meu irmão? A Bíblia diz em Salmos que nós devemos aprender a contar os nossos dias.
até que alcancemos o quê? Corações sábios. Então, aquilo que passamos no nosso dia a dia deve render sabedoria para a nossa vida. Uma das coisas, meus irmãos, que nós estamos vendo muito forte no nosso tempo, né? Você vê que tem igreja hoje de todo tipo, toda forma. E nós estamos vivendo um tempo onde pessoas estão escolhendo igreja conforme os seus interesses pessoais. Eu gostei mais dessa porque fala muito sobre vitória. Gostei mais dessa porque ela tem mais revelação. Eu gostei mais dessa porque ela permite isso e eu gosto e eu concordo com tudo isso. Você sabe que existem igrejas que instituíram outras formas de família que não é a do Adão e Eva. E as pessoas estão aderindo e declarando que Deus é amor e que Deus ama e que Deus me fez assim. E então Deus me ama do jeito que eu sou. Meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, mas deu seu Filho unigênito. Aí só para explicar, eu estou colocando uma outra palavra para explicar. Deus amou o mundo de tal maneira, mas deu seu Filho para que este mundo perdido creia nele e então seja salvo. E salvação significa estar em trevas e ser transportado das trevas para a luz. Já viu aquela pessoa que está morrendo afogado? Tem como dizer que está salvo ainda se debatendo na água? Não. Só é dito, está salvo, quando foi lá o salva-vida, quando foi lá o corpo de bombeiros, ou alguém que pôde salvar, e levou para a terra firme. Aí vem a frase, graças a Deus, está salvo. Então alguém que é salvo não permanece em trevas. Deus é santo e quem quer andar com Ele tem que ser conforme Ele é. E Ele providenciou o caminho que é Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos aprendido, ou ainda estamos como meninos, que nos portamos na conduta contrária a José. Meus irmãos, o texto diz que José então prova os seus irmãos. E quando ele vê que eles aprenderam, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E ele declara, não tenham medo, porque por uma causa maior eu fui enviado para cá. Irmãos, presta atenção. Em outras palavras, José estava dizendo no capítulo 45, do verso 1 até o 8. Ele estava dizendo, é verdade que vocês me venderam, mas foi Deus que me enviou para cá, não foi vocês. Foi uma causa maior que me conduziu até aqui. Meus irmãos, como é que alguém consegue, numa nação diferente, inserir alguém para ser o governador de toda aquela nação, que era a mais poderosa de seu momento, de seu tempo, era o Egito. Se você for estudar sobre isso, você vai descobrir que a nação do Egito era a mais poderosa de seu tempo, e isso se deu por causa de José. Deus colocou um governador no Egito, que fez com que a nação fosse a mais rica de todo o seu tempo. Você vai ver no decorrer do texto que o faraó ficou dono de todas as terras do Egito. Não tinha mais alguém que tinha terra própria. Todos venderam as terras para o Egito, para o faraó. Somente a família de José recebeu terra. Você já viu um negócio desse? A família de José recebeu as terras de Gósen, que eram terras férteis,
boas para pasto, enquanto todos os outros estavam vendendo suas terras para Faraó, porque o dinheiro todo acabou. José estava dizendo: foi para esse objetivo que Deus me colocou aqui, para manter a sucessão de vocês. Meus irmãos, se você for estudar um pouquinho, não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre isso nos próximos cultos, que é muito assunto. Se Deus não coloca José ali, a família de José não teria sido sobrevivido. Primeiro, não teria terras para vender. Entenda, eles não teriam terras para vender, eles andavam de lugar em lugar com seus rebanhos. Eles só vêm ter terras quando Deus entrega as terras de Canaã, mais de 400 anos depois. O dinheiro acabaria, porque acabou do povo do Egito. E outro detalhe, eles não seriam nem aceitos direito pelo Egito. Você vai ver aqui nesse texto anterior, no capítulo 44, que José comia com os egípcios e os irmãos dele comiam em outra parte da sala, porque eles não podiam ter conexão na hora do alimento. Eles eram considerados pelos egípcios como pessoas que eles não podiam se sentar porque eram pastores de ovelhas. Aí tem todo um contexto para explicar, para você entender isso, eu não quero me ater a isso. Mas eles provavelmente, quando chegassem para comprar, eles não seriam bem recebidos pelos egípcios. Estava em jogo a nação que estava se formando, a nação de Israel. Sabe o que Deus fez? Vou mostrar o meu poder e como eu cumpro as minhas promessas. E Deus usou o coração ruim dos irmãos de José, que pensavam que estavam no controle, e quem estava no controle era o Senhor. E aqui agora eu quero encerrar chamando sua atenção. Sabe o que é que nós temos? Meus irmãos, quando eu era pequeno, a gente dizia assim, né? Quando a gente queria dizer que tinha em abundância, a gente dizia: meu irmão, isso aí não tem arrodo não, tem aquilo. Tem é muito. O que nós mais temos no nosso tempo são pessoas que entram ano e saem ano, e o assunto delas são as dores do que passaram na vida. Eu sofri muito, meu pai, minha mãe, minha madrasta, meu padrasto. Eu vivi de casa em casa, 2 anos depois, as dores da minha, eu cresci, eu apanhei muito, eu sofri muito. E entra ano e sai ano, as dores que não cessam. Eu quero dizer para você que conta o testemunho triste, mas que no final você diz: Deus sarou meu coração, eu sou filho de Deus, eu fui renovado em Cristo Jesus. Você, meu irmão, está abençoado. Não é para você que eu estou falando isso. Eu estou falando para aquelas pessoas que ficam contando as dores e não avançam. E aí vai perdoar quando? Não sei, só quando Deus falar comigo. Meus irmãos, José estava dizendo: foi para a conservação da vida de vocês que Deus me enviou na frente. Quando eu fui pregar a primeira vez nesse texto aqui, eu disse que isso faz analogia certinha com a nossa situação atual. Você que foi salvo na sua família, talvez você é o único que foi salvo. Deus mandou você adiante dos seus. Você é o primeiro salvo para que os seus sejam também. Pastor, meu marido não quer nada, pastor. Meu marido, o senhor não tem ideia. Um dia eu disse para uma senhora que reclamava tanto, eu disse: minha irmã, Deus ama tanto o seu marido. Eu admito, né, em outras palavras eu disse, né, ele é duro mesmo, viu? Ele é um cabra duro. Por quê?
porque para quebrar esse coração, Deus teve que salvar a mulher dele, que dorme do lado dele, almoça com ele, janta com ele, toma café com ele. E aí Deus acendeu uma luz do lado. Você sabia que tem gente dura de coração, que se Deus salvar o amigo, não dá. Porque o amigo ele evita. Mas Deus salva a esposa. E você sabe que tem uns cabas brutos, jumento de tração, mas quando a mulher fala, ele se derrete. É ou não é? Quem aqui já conheceu um caso desse? Só eu, irmão, não é possível. Eu levanto a mão até com medo, porque os cabas ficam olhando assim para mim e dizem, eu não vou levantar a mão, não. Quem conhece aqui um jumento de tração, mas quando a mulher fala, ele amolece. É ou não é? Tem gente levantando a mão assim, ó. Né? Pastor, eu conheço. É, irmão. Eu já vi uns cabas brabos, Aí a mulher olhava para ele, oh, meu amor. Acaba no instante, irmão, aquela brutalidade, aí fica logo, ai, meu Deus, me lasquei. O caba olha, né? Me lasquei. Uma vez eu estava aqui pregando, dando umas chicotadas nas costas de um ou outro, que a Bíblia faz isso, né? Aí lá fora o cabo nunca esquecer, irmãos. O cabo diz, poxa, pastor, só acaba com a gente aí no púlpito, e agora eu estou com um problema, eu estou enrolado lá em casa. Ele já sabia que a mulher ia dizer, olha o que o pastor pregou, né? Então, irmãos, nós precisamos ver com os olhos de Deus. Nós precisamos ver o motivo maior acima de tudo. Sabe qual é o motivo maior, meu irmão? Nós precisamos parar de ficar contando as dores, as mágoas, e precisamos ver como Deus quer salvar o todo, como Deus quer alcançar pessoas, como Deus quer alcançar a pessoa, meu irmão. Tem uma multidão de pessoas lá fora, tem muita gente agora se drogando aqui nesse bairro, dizendo, só resta para mim essa vida, eu não tenho condições de nada mais além disso. E nós sabemos que só Jesus pode salvar uma pessoa e tirar das trevas. Mas muitos, ao invés de estarem buscando a presença de Deus, estarem buscando o poder de Deus, se preparando para ser testemunha de Deus, para dar exemplo de cristão autêntico, muitas vezes está entregue às dores, às tristezas. Ah, fulano não quer saber, fulano não fez isso comigo, fulano me enganou, fulano não é meu amigo, e fica lá contando as tristezas. Meu irmão, existe um bem maior, que é o Evangelho de Deus. E por mais que você tenha sofrido na sua vida, ninguém sofreu mais do que Jesus para nos salvar. Quando você olhar para o seu sofrimento, eu quero convidar você a olhar o sofrimento de Jesus, que veio e gratuitamente, ele não precisava de nada daquilo. Jesus não merecia nem mesmo pisar no meio dos pecadores. Lembra daquele momento que os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram? E ele diz, raça incrédula, raça de pessoas más, em outras palavras. Ou seja, a maldade do coração. Irmãos, os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior no reino. Como é que expulsa o demônio com um negócio desse? E os fariseus pegaram eles não conseguirem, o fato de eles não conseguirem expulsar, e ficaram malhando em cima. Quando você diz que é um cristão e não é, você está dando ferramenta para aqueles que não creem dizer. Está vendo aí? E aí Jesus vai lá, expulsa o demônio, e ele ensina naquele momento o que tinha que fazer. Em outras palavras, meu irmão, eu estou chamando você a sair dessa tristeza que não passa.
Sair dessa angústia que está grudada em você e você abrir a sua visão para saber que existem pessoas nesse momento que o Senhor Deus quer usar você para salvar, para ser instrumento na vida delas. Você sabe aquelas pessoas que estão te incomodando na sua vizinhança? Você era para ser instrumento nas mãos de Deus para a vida delas. O som é alto e te perturba. Meu irmão, está assim de gente que fazia isso e hoje é salvo, convertido, mas teve que alguém se colocar na brecha por essa pessoa. Quantas vezes você já convidou essa pessoa, você fala com elas, porque tem crente, irmão, que entende que ser crente é só andar no meio dos crentes. Vamos almoçar juntos, só tem crente, não convida um descrente para ver como a comunhão é boa. Você sabia que você tem que chamar um amigo seu para ver um encontro dos irmãos em Cristo? Agora, sabe por que às vezes não chamam? Porque às vezes a comunhão é para falar mal de alguém, para olhar o defeito dos outros. Se você não ora e não busca a Deus junto com seus irmãos, nem faça reunião. Porque você não vai abençoar fazendo isso. Mas se você é uma pessoa com propósito, firme no propósito do Senhor, está aí uma boa orientação para você. Convida uma família para ir lá na sua casa e convida um irmão, uma pessoa, amigo seu que não é crente, para ele ver como ser crente é coisa boa. Como ser servo de Deus é coisa boa. Eu já vi isso acontecer, irmãos. A pessoa saiu impactada e disse, rapaz, ninguém bebeu e todo mundo estava sorrindo toda hora. Ele não sabia o que era isso. Marcou a vida dele. Então eu quero dizer para você, José estava conectado com o propósito de Deus. José andava com Deus, ele tinha a graça de Deus na vida dele. Você que está pedindo a graça de Deus, você que está pedindo o poder de Deus, acorde, meu irmão, é porque você está com os olhos na coisa errada. Pessoas que ficam amargando dores para sempre, não verão a glória de Deus. Mas pessoas que entendem que o que Deus promete cumpre, eles podem estar presos, mas Deus vai fazer a obra extraordinária, como fez na vida dele. Ele foi preso injustamente. Eu quero convidar você à oração nesta hora. Fique de pé no seu lugar. Se Deus falou o seu coração, eu quero dar oportunidade a você de arrependimento. Você que precisa liberar perdão sobre pessoas que te feriram, libere e se levante em fé para fazer a obra do Senhor. Você não vai ficar preso mais a dores nenhuma. E você que está aqui hoje à noite, talvez você se afastou do Evangelho por causa de mau testemunho de alguém. Meu irmão, quem morreu na cruz do Calvário não foi essa pessoa que te fez mal. Foi Jesus Cristo. E Jesus te chama hoje a voltar para estar com Ele, para andar com Ele. Se reconcilie hoje à noite. Você que está aqui e ainda não entregou sua vida como Senhor e Salvador, eu convido você a entregar nessa noite. Ele te recebe. Ele te recebe. Feche os seus olhos. Se você deseja reconciliar com Cristo ou aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Dai-me o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que deseja reconciliar, repita comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. E eu quero agora voltar para andar com o Senhor. Eu me reconcilio contigo, Senhor. Recebe a minha vida, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você fez essa oração entregando sua vida a Cristo, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Entregando a sua vida a Jesus. Se você reconciliou com Cristo nessa noite,
Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Só se você reconciliou com Jesus. Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Tem pessoas que estão com a mão levantada, eu estou entendendo, estão orando. Mas se você reconciliou com Cristo nessa noite, levante uma de suas mãos só, bem alto, para que eu possa compreender. E nós vamos orar. Amém? Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Pode vir. Pode sair do seu lugar e vir. Levante a sua mão agora, toda a igreja. E eu quero orar. Ao passar por aquela porta, nós vamos para a seara. E nós vamos colher frutos. Almas salvas. Em nome de Jesus. Pai, é no poder do nome de Jesus que nós oramos. E declaramos, Pai, essas mãos ungidas. Ungidas para ser fiel testemunha. Ungidas para impor as mãos sobre os enfermos. Ungidas, Pai,